Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema o plano de doação sistemática. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre a identidade da igreja, sobre os dízimos que nós estamos conversando durante essa semana. Também, com certeza, irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema o plano de doação sistemática. Ontem eu conversei um pouquinho com vocês sobre a benevolência sistemática, que foi um plano que entrou um pouco na igreja, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, se você perdeu o comentário de ontem, eu estou deixando um card aqui em cima, vai lá, veja o comentário de ontem, e aí você volta para o comentário de hoje, tá bom? Esse plano, essa benevolência sistemática, foi um sistema que a igreja utilizou por praticamente 2 décadas, e ela tinha como base 1 Coríntios 16, 2 e 2 Coríntios 9, de 5 a 7. Então nós tivemos Andrews, Tiago White e Frisbee, foram os fundamentais nesse processo de sistema. E como funcionava esse plano? O homem doava entre 5 e 25 centes de dólar, tá? E a mulher doava entre 2 e 10 centes de dólar. Que é importante nós frisarmos que naquela época o dólar tinha outra valorização, assim, outra coisa do que é hoje. O poder de compra naquela época era completamente diferente do tempo de hoje, tá bom? Mas desta forma, o que eles faziam? Eles colocavam esse dinheiro, doavam, e também quem tinha propriedades doava 5 para cada 100 dólares que elas tinham de propriedade. Então, se eu tivesse um bem avaliado ali em 200 dólares, eu doava 10 centes por causa da minha condição financeira, beleza? E aí, o interessante é que Ellen White também ela era a favor. Deus fala que é organizado, que, como nós conversamos, nosso Deus é um Deus de organização. Porém, é muito importante nós entendermos uma etapa do processo. Muitas vezes, e nós estamos percebendo ao decorrer das doutrinas da igreja, que os pioneiros, eles entendiam alguma coisa, só que ainda estava faltando alguma coisa para complementar. Era necessário a distribuição de renda para as pessoas que viviam no Evangelho? Sim, porém esse não era o plano de Deus, não era aquilo que Deus tinha estabelecido em sua palavra, mas era algo para eles chegarem lá. Então, perceba, Deus ele pega algo que nós seres humanos escolhemos, que talvez não seja o plano mais ideal, e ele vai nos dando a sua luz para que possamos entender qual que é o plano dele. Desta forma, lá em 1876, o Ken Wright publicou 2 artigos na Review and Herald mostrando que a Bíblia apresentava o dízimo, né? Baseado ali basicamente na história de Abraão, por exemplo, que ele devolve os dízimos, e olhando ali para Gênesis, baseado ali em Gênesis 14, Gênesis 28, Levítico 27. Então, depois dessas publicações desses artigos, a sede da igreja se reúne, conversam sobre isso e falam, realmente este é o plano de Deus. Só que se eles não tivessem dado o passo ali na benevolência sistemática, eles não estariam preparados para entender melhor o dízimo, porque eles compreenderam que era necessário essa distribuição para cuidar de quem vivia do evangelho. Então perceba, foi um passo antes do passo completo de Deus. E muitas vezes na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Nós estamos indo para algum lugar e Deus vai nos conduzindo, nos dando uma luz cada vez maior, até realmente compreendermos o plano dele. Então, desta forma, Tiago White, Ken Wright, Haskell, Andrews e Uriah Smith se reúnem, fazem uma publicação de artigos para explicar como funcionavam os dízimos, definindo ali os dízimos como 10% da renda, né? E também as demais ofertas sistemáticas que estariam além desses 10%, tá bom? E aí, a base desse estudo, a base desses artigos, foi o capítulo 3 de Malaquias, que é o nosso texto de estudo dessa semana. Então, dessa forma, eles entenderam que Deus já tinha um plano estabelecido desde sempre. E que, ao nós não devolvermos os dízimos e não ofertarmos, nós estamos roubando a Deus. Por quê? Deus precisa do nosso dinheiro? Não, ele não precisa. Afinal de contas, ele é dono de todas as coisas. Mas, através dos dízimos e das ofertas. Primeiramente,
nós demonstramos a nossa fidelidade a Deus. Então, o fato de eu dizimar e de ofertar, eu estou sendo fiel a Deus. Estou falando que esta quantidade não vai me fazer falta. Por quê? Porque Deus vai continuar cuidando de mim e isso não vai fazer falta na minha renda. Uma segunda coisa é que eu demonstro a minha total confiança em Deus e também como eu sou desapegado, é uma intenção de se desapegar dos bens materiais. Porque como nós somos seres egoístas, nós queremos tudo para nós. E uma vez que nós abrimos mão de uma parte da nossa renda, devolvendo para Deus e ajudando na pregação do Evangelho, nós estamos abrindo mão dessa parte nossa e Deus está nos ensinando a sermos menos egoístas. Então, tudo o que nós olhamos para dízimo e oferta tem uma correlação com isso. E na Igreja Adventista começou lá atrás com a benevolência sistemática. Foi um primeiro passo para que a igreja pudesse realmente compreender os dízimos e as ofertas. E talvez você esteja na mesma situação pensando, Ismael, beleza, eu tenho o dízimo e a oferta, mas eu prefiro dar para as pessoas carentes, para ONGs, e é exatamente isso que é o conceito que nós estamos conversando. Deus tem um plano, e o plano é dízimo e oferta deve ser devolvida na casa do tesouro de Deus, ou seja, na igreja. Você pode dar a cesta básica, você pode cuidar das pessoas? Pode, mas você não pode roubar a Deus, por isso que é necessário os dízimos e as ofertas. Uma parte vai para cuidar das pessoas que vivem única e exclusivamente do Evangelho, os pastores, obreiros, enfim, tudo que vive única e integralmente, 100% para a pregação do Evangelho. E também as ofertas vão cuidar ali de todo o sistema da igreja, das contas da igreja, enfim, para a manutenção do templo, é tudo passado ali pelas ofertas. Então você pode ajudar uma família com cesta básica, você pode ajudar uma família, você pode dar a asa, a adra, pode, mas isso não interfere, não entra no bloco de dízimo e oferta desta relação sistemática que foi estabelecida por Deus lá no princípio de todas as coisas e muitas vezes na Bíblia foi reforçado. E da mesma forma, os adventistas entenderam lá no seu primórdio que isso era necessário. Se uma vez somos crentes na palavra de Deus e a palavra de Deus me diz que eu preciso dizimar e ofertar sem deixar de fazer as outras coisas boas, então eu dizimo, oferto e cuido do órfão, cuido da viúva, cuido dos necessitados. Perceba que uma coisa não cancela a outra. E nós vamos falar melhor ali no decorrer da semana, principalmente ali na quarta-feira, tá bom? E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, de entendermos todas essas coisas relacionadas com dízimos e ofertas, meu Pai. Entendemos como a igreja foi caminhando em direção a isso, porém passaram por um processo antes para estarem preparados para entender a necessidade dos dízimos e das ofertas, meu Pai. Da mesma forma, pedimos que o Senhor continue trabalhando no nosso coração para que cada vez mais possamos entender a Tua palavra e vivermos de acordo com ela. Pai, também nos perdoe, da mesma forma que perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força, porque o YouTube, o algoritmo compreende que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e ele recomenda para mais pessoas. Você também pode auxiliar essa recomendação compartilhando nas suas redes sociais. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!